Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, santo, santo tu és, meu Deus. Digno de toda honra, toda glória. Aleluia, aleluia. Santo, santo tu és, meu Deus. Vou esperar mais um pouquinho, logo nós ensinaremos a palavra, para os irmãos chegarem. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, você já pode preparar seu coração, pegando a palavra de Deus, a Bíblia, deixando ela aí já do seu ladinho. Começar a se desconectar de todas as coisas que estão ao teu redor. Preparar realmente um tempo, um pouco de um tempinho necessário para que possa receber a palavra e também meditar na palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Santo, santo tu és, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo tu és. Essa sexta-feira, 14 de maio do ano de 2021. Nós já estamos quase na metade do ano. Mais um tempinho, nós já estamos na metade do ano. O ano está voando. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Deus. Glórias e glórias nós te damos. Aleluia. Aleluia, glória, glória. Glória a Deus. Vai aproveitando esse tempinho aí, vai preparando seu coração, vai meditando. Faça um minutinho de silêncio. Tenta trazer à mente tudo aquilo que aconteceu no teu dia de hoje. As intenções que você quer colocar hoje para essa palavra. Para que depois no final a gente possa fazer uma oração. Para que a gente possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Muita gente só sabe pedir. Também é bom agradecer, né? Começar pelo dom da vida. Se estamos hoje aqui não foi porque eu quis, nem porque você quis, mas sim porque Ele permitiu que estejamos aqui, né? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou começar então orando, fazendo uma oração inicial, pedindo a Deus que Ele nos ilumine, que Ele nos capacite, principalmente para trazer uma palavra de... Talvez pode ser que não seja uma palavra de conforto, mas que uma palavra que ela possa frutificar, que ela possa transformar, quem sabe até corrigir, ao mesmo tempo mudar um pouco as nossas vidas. Então, prepare seu coração aí, eu convido o irmão, a irmã a fechar os seus olhos, para que a gente possa estar orando. Coloca a mão no seu coração, leve o pensamento a Deus nesse momento e vamos pedir a Ele aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, que esta noite, Senhor, a palavra da qual o Senhor nos irá meditar sobre ela, que ela possa ser vida, que ela possa produzir como frutos, que ela possa trazer tudo aquilo que muitas e muitas vezes a gente precisa para podermos continuar sempre trilhando aos teus caminhos, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo derrame sobre nós a tua sabedoria, para que ele possa nos conduzir ao teu verdadeiro encontro contigo, para que nós possamos louvar e glorificar e bendizer o santo nome do único que é digno de toda honra e toda glória. Por isso, Senhor, nós colocamos humildemente, primeiramente pedindo perdão por todas as nossas coisas, todas as nossas fraquezas do dia de hoje. Que o Senhor possa curar as nossas feridas, que o Senhor possa
nos redimir, para que possamos, Senhor, estarmos dignos e estarmos aptos a estar na Tua presença, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa transformar as nossas vidas. Nós colocamos, Senhor, todas essas pessoas que estão hoje nos acompanhando, todas as outras pessoas que por algum motivo não puderam estar presentes nesse momento, mas que estão ligadas à verdadeira videira que és Tu, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que esta noite a Tua palavra possa ser uma palavra de sabedoria, uma palavra de retidão, e que o Espírito Santo vier a trazer sobre nós, ela possa trazer o consolo e transformar a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do vosso Filho Jesus, que vive e reina. Amém. Irmãos, eu vou colocar 2 músicas, 2 hinos para a gente louvar e glorificar a Deus. Eu convido os irmãos a dar glória, a louvar, dar aleluias, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Enquanto nós meditamos nas palavras, enquanto nós colocamos nosso coração em remissão, para que realmente possa se transformar a nossa vida, para que aquela palavra depois possa vir entrar no nosso coração. Então, vamos fazer um minutinho de silêncio, se abdica de todas as coisas que estão ao nosso redor, foque agora, nesse exato momento, na palavra, louve a Deus, glorifique a Deus, porque só Ele, somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluias. Glórias e glórias nós te damos, Senhor. Santo, santo, santo Tu és. Aleluia. Quando chega o momento da decisão, Senhor, Glória a Deus. como escolher? Aleluias, aleluia, Senhor. O filho perguntar e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Aleluia, Senhor. Muito forte essa música. A letra dessa música é poderosa. Responder, Deus irá prover. Glória a Deus. Seu coração Santo, santo é o Senhor. e lado a lado, em silêncio estou chorando. Ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Glória a Deus, aleluia. Quando é preciso Santo, 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 santo Tu és, meu Deus. Digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Para não precisarmos hoje fazer nada aqui. O vosso filho precisou fazer Abraão. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para glorificar, para agradecer por todas as maravilhas que temos conseguido, Senhor. Aleluia, santo, santo Tu és, meu Deus. Digno de toda honra e toda glória. Espírito Santo, desce aqui pelo Senhor, Senhor. Aleluia.
Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar. Se ele sacrificar sobre as pedras, é preciso coragem pra subir. É preciso Aleluia. ter fé pra Glória a Deus. é preciso ter força e Santo, santo tu és, meu Deus. deitar-se Aleluia. as pedras do altar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguma opção, alguma opção. Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar. Se ele sacrificar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar. Se ele Aleluia. sacrificar Glória a Deus. sobre as pedras, é preciso coragem pra subir. Muita É glória. preciso ter fé pra Glória a Deus. acreditar. É preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, meu Deus. Digno de tudo, de toda honra, de toda glória. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Abençoa minha casa. Aleluia, Senhor. Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa as nossas casas, Filho todos nós. tem tentado destruir, Aleluia, mas Senhor. agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, Aleluia, Senhor. pois eu Nós abrimos a nossa tenho casa, a fé. nossa família. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Sempre. Aleluia. Eu sei que problemas acontecem, às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos eu ofereço o meu lar. Aleluia, Senhor. Faz a Que minha ofereça esse culto, que ofereça essa palavra, Senhor, essa live, para que dela o Senhor possa fazer faz da minha
o Senhor possa levar a tua mensagem a todos, Senhor, com o propósito dessa live. Pode contar para mim, pode fazer edificar o teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos, nós também, Senhor. Edifica cada lar, cada casa, aquelas pessoas que vão edificar o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Minha família está de pé. Aleluias. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Aleluia, Senhor. Faz da Santo, minha Deus. família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Estou de joelhos, minha família está de pé. Faz a minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Estou de joelhos, minha família está de pé. Estou de joelhos, minha família está de pé. Estou de joelhos, minha família está de pé. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Hinos maravilhosos, hinos que fazem com que muitas e muitas vezes só pela tua própria letra já fazem a gente refletir, né? Como esse canto que nós estávamos cantando agora. Muitas e muitas vezes a gente precisa dobrar o nosso joelho para fazer com que nossa família continue de pé. Esse é o verdadeiro significado. Muitas e muitas vezes a gente precisa dobrar o nosso joelho em prol daquelas pessoas que nós amamos. Pode ser que muitas e muitas vezes a gente vai dizer assim, ai, mas eles não valem a pena. Valem, irmão. Cada alma, cada vida é preciosa para Deus. Amém, irmãos? Eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 também. Amém? Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra diz o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe os mandamentos? Jesus perguntando se ele sabia os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aleluia. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Aleluia, glória a Deus. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os que ouviram disseram: se não é assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens, aleluia, são possíveis para Deus, glória a Deus, aleluia. O que o homem não consegue fazer, para Deus não é impossível, amor. E disse Pedro: eis que nos deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém que a tenha deixado a casa, ou a mulher, ou os irmãos, ou os pais, ou os filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muito talvez mais, e no mundo por vir, a vida eterna, irmãos. Aleluia, que palavra poderosa. Aqui a gente conta a história de um rico, de um jovem rico, que um dia foi ter uma conversa com Jesus. Ele já conhecia a palavra, ele era entendimento, ele tinha todo o entendimento necessário para seguir a Jesus. Muitas e muitas vezes a gente também é assim. A gente conhece a palavra, a gente vai numa igreja, a gente jejua, a gente ora. Muitas e muitas vezes a gente se sente digno e até correto para poder estar na presença de Deus e fazer a obra do reino de Deus. Mas Deus lembra que muitas e muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente deixa para trás e que a gente quer trazer junto. No caso do exemplo, aqui fala sobre uma pessoa que era rica, muito rica. Então Deus simplesmente, Jesus, né, disse para ele: ó, tá faltando alguma coisa para você. Venda tudo que tu tens e depois dê aos pobres, compartilha aos pobres e depois vem e me segue. Muitas vezes Jesus nos convida muitas vezes a nos despojarmos de alguma coisa que nos impede. Nessa pessoa, nessa passagem bíblica, aqui é claramente, é literal, verdadeiro, que era uma pessoa de posses, pessoas que tinham muito poder, eram pessoas que tinham riqueza. E ela não poderia seguir a Jesus tendo alguma coisa que aprenderia. Porque não se diz, a própria palavra diz que a gente não serve a dois senhores. Ou você vai atender um e vai deixar outro. Então, aqui Jesus diz: não, tem alguma coisa que te impede verdadeiramente de ser meu discípulo. Você precisa se despojar de tudo. E aí ele ficou triste. Porque ele não conseguiu ter a percepção da glória, daquilo que estaria por vir. Ele se preocupou com aquilo que ele teria. E às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos, acontece conosco também. Às vezes a gente fica feliz, né? A gente, como eu falei antes, a gente se dedica à igreja, a gente vai na igreja. Isso é uma obrigação do cristão, se alimentar da palavra de Deus. Mas daí a gente pensa: agora eu estou bem, estou feliz, agora eu vou conseguir fazer a obra de Deus. Mas sempre tem alguma coisinha puxando, te prendendo, não permitindo que você se coloque de coração, se coloque por inteiro. Jesus não quer ninguém por metade. Jesus quer uma pessoa que de fato vai buscar e levar a palavra do reino de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra é poderosa porque ela diz assim, ó: não se pode fazer a obra de Deus pela metade, ela é imperfeita. A palavra de Deus nos ensina que tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que a gente faz para Deus, para Jesus, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser a trancos e barrancos. Não posso ir um pouco hoje, amanhã um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não. Nós temos que nos colocar de coração inteiro. Nós temos que se colocar de corpo e alma. Para complementar essa passagem, irmãos, eu vou convidar vocês também a abrir, mesmo Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 9, certo? Nos versos 57, capítulo Lucas 9, versículo 57 a 62. Eu vou ler um trechozinho aqui também, que vai complementar a minha palavra em relação àquilo que a gente vai conversar no dia de hoje. Aqui diz assim: Jesus coloca à prova os seus. Jesus nos coloca à prova todos os dias. Amém, irmãos? Aqui ele vai explicar sobre 3 pessoas, especificamente 3 pessoas, da qual, né, ele convidou para o reino de Deus. Vamos ver o que a palavra nos diz. Indo ele pelo caminho afora, alguém lhe disse: segue-me, seguir-te-ei para onde queres que fores.
Aleluia. Uma pessoa disse, ó, eu vou te seguir, Jesus, para onde o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde nem sequer repousar a cabeça. Isso foi um. O outro, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí um outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe disse, replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, irmãos. Aleluia. Na primeira passagem que nós falamos sobre aquele jovem rico, ele conhecia a palavra, ele, desde moço, ele já guardava tudo que era necessário para ser um discípulo. Mas ele tinha algo que impedia verdadeiramente de ser um discípulo. Ele segurava para si alguma coisa e não queria abrir mão daquilo. Eu convido você a fazer uma reflexão na tua vida, na minha vida. O que pode estar hoje fazendo com que você ou eu deixemos de ser verdadeiramente discípulos de Jesus porque tem alguma coisa que nos prende, irmãos? É isso que nós precisamos entender e buscar. Porque Jesus, ele mesmo disse, vai e vende tudo que tu tem, que era a única coisa que impedia as riquezas que ele possuía, vende tudo, dê às pessoas necessitadas, aos pobres, e depois vem e me segue. Com certeza, esse jovem, ele estava tão feliz, e de repente ele ficou triste. E aí ele foi embora, mas não voltou mais. Não voltou mais. Quantas pessoas a gente conhece que iniciaram um projeto tão maravilhoso, um projeto tão perfeito para edificar e glorificar a Deus, e de repente, por uma única coisa, acabou se desviando, se perdendo, porque não quis abdicar. Quando a gente é convidado para vir, quando a gente se converte verdadeiramente de coração, que a gente começa a buscar aquilo que Jesus disse, aquilo que João disse lá no capítulo 8, no versículo 31 e 32, se você e eu for verdadeiramente discípulo, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente começa a andar com Jesus, a andar como ele andou, a gente começa a entender qual o verdadeiro significado do reino de Deus. E aí sim, a única coisa que ele pede é que nós tenhamos que abdicar de algumas coisas na nossa vida. Nós não dá para fazer seguir a ele e continuar no mundo. É como se fosse servir a dois senhores, não dá. Ou tu vai servir a Deus, ou tu vai servir ao mundo. A própria palavra diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E é assim que a palavra diz. Jesus quer uma pessoa, Jesus quer verdadeiros discípulos na sua obra, inteiros, completos. Para que quando ele disser, você vai ali, você vá. Você não vai dizer assim, mas para mim ali eu tenho que deixar de fazer alguma coisa. A própria palavra lá diz depois, quando um pouquinho mais para frente ali, quando o João disse, mas nós largamos tudo, Senhor. Nós largamos a nossa família, a nossa casa, nossos amigos, nossos pais, para te seguir. Aleluia, glória a Deus que ele fez isso. Quem de nós hoje tem capacidade, teria condições de abdicar de tudo, de sua família, para servir verdadeiramente a Deus? Os tempos são um pouco diferentes, mas a realidade é a mesma. Quando você está na obra de Deus, você tem que ser completo, por inteiro. Não só na igreja, mas no seu trabalho, na sua casa, na sua caminhada, onde você estiver, você tem que ser completo. Você tem que estar sempre pronto e preparado, porque vai chegar um determinado momento em que Deus vai acrescentar pessoas e você pode ser um evangelizador, vai acrescentar alguém. E se você não tiver completo que eu digo é no sentido assim, preparado, apto, com vontade,
Você pode conhecer a palavra, mas se você não se abdicar de alguma coisa, você continua sendo imperfeito. Nós buscamos a perfeição todos os dias. Como a gente busca? Seguindo a esse Jesus verdadeiramente, como ele nos ensinou. Buscando a palavra, né? Sempre, quando ele fez a Santa Ceia, ele diz, estar reunidos até que eu volte. É ir na igreja, porque muitas pessoas acham que orando em casa, deixando de fazer as coisas, não precisa ir na casa de Deus. Não, elas estão seguindo a Deus. Não, irmãos, não. Deus quer que nós vivemos como comunidade, como uma família. E família se está sempre unida. E é assim que nós temos que estar até o dia que ele vem. Quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, eles estavam juntos, reunidos. Porque Jesus deu uma determinação para eles, ó, ficai juntos até que do alto venha o Consolador, aqueles que vai estar convosco. Começaram com um monte de gente, e foi, acabou com 120. Por isso que eu digo, irmãos, a gente tem que estar sempre juntos, nos alimentando, nos fortalecendo, um ajudando o próximo, um ajudando o outro, porque esse é o calor da qual a gente vai poder compreender se o irmão está precisando de uma necessidade ou não, se está precisando de alguma palavra, porque nem tudo se trata de dinheiro. O mundo hoje é escravo do dinheiro. Aquilo que deveria ser uma troca, aquilo que deveria ser algo bom, né? Tu faz um trabalho, né? E você receberia para poder se manter. Hoje nós somos escravos. Nós temos que trabalhar. Nós somos reféns dessas coisas no mundo. Tudo hoje envolve. Tudo hoje é. O mundo é um mundo capitalista. Tudo gira em torno do dinheiro. Mas o homem se colocou isso porque ele foi desobediente à palavra de Deus lá no jardim. Porque se ele tivesse sido obediente à palavra de Deus, nós seríamos totalmente diferentes hoje. Nós estaríamos hoje, talvez, um jardim maravilhoso. Mas não tem como, a gente não tem como descrever, mas a gente tem como imaginar. Adão e Eva, enquanto estavam perfeitos na presença de Deus, Deus visitava todos eles. Todo dia. Andava com eles, caminhava com eles. Imagina, irmão, como devia ser maravilhoso Deus andando. Deus anda conosco de uma maneira diferente, mas não da maneira como andou. Deus está no meio de nós a partir do poder do Espírito Santo que habita no nosso templo, que são o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Deus que estamos aqui na terra, nós temos o Espírito Santo, mas o que eu quero dizer é que lá atrás nós andávamos, ele andava conosco, ele andou com Adão e Eva, ele conversou. Tu pensa que dádiva, que maravilha. Um dia, quando nós estivermos, né, que um dia Jesus voltará e buscará a sua igreja, vai voltar a ser como era um dia. Deus andará no meio conosco. Jesus, nós estaremos todos reunidos como família, como ele pede que estejamos hoje. Quando ele pede para nos abdicarmos de alguma coisa, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe que aquilo vai fazer muita diferença na nossa vida. Deus é dono do ouro e da prata. Eu não estou dizendo para vocês, irmãos, que vocês não precisam trabalhar, que vocês não precisam buscar o pão de cada dia. Não estou dizendo exatamente nada disso. Nós hoje temos que buscar o pão de cada dia pela nossa desobediência lá atrás. Então Deus disse, você terá que buscar com o suor do teu rosto. Vai ter, a tua mão vai ter que galgar todo o alimento necessário para a tua família. E é o que a gente faz até os dias de hoje. Então, mas Deus tem que ser a primícia da nossa vida. Quando nós levantar de manhã, a primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer a Ele. Dizer, olha, meu Senhor, obrigado pela oportunidade de estar mais um dia na tua presença. Obrigado por eu ter minha família. Ah, mas eu não tenho mais o meu pai, não tenho mais a minha mãe. Glória a Deus, Deus já levou, já guardou. Está com eles no céu. Um dia todos nós vamos voltar para nossa casa. Mas que casa? Eu não sabia, eu não conheço. Você não conhece, mas Deus, aquele que conhece todas as coisas, já sabia. Um dia vai te resgatar também. Todos nós um dia vamos sair desse mundo. E esperamos fazer a vontade de Deus, é estarmos na presença dEle, certo? Fazendo o reino, edificando o reino de Deus na terra. É isso que Ele pede para cada um de nós. Quando Ele convidou aquele jovem a abdicar da sua riqueza para poder estar com Ele, edificando o reino do Pai, Ele convida todo dia nós a mesma coisa. Ele convida, ó, Sidney, hoje eu quero que tu se abdique das coisas para fazer edificar o reino de Deus. E assim, todos nós precisamos, todos os santos dias, fazermos a vontade de Deus. É quietar o nosso coração. A gente vive num mundo onde a gente não consegue mais ter tempo para parar. A família não se reúne mais para conversar, para falar, para dialogar.
para saber. Hoje eu não consigo nem saber se os meus filhos passaram por situação difícil ou não, se tiveram alguma dificuldade ou não, porque muitos dos pais saem de manhã para trabalhar, seus filhos estão dormindo. Quando voltam, ou eles estão na faculdade estudando, ou estão dormindo. E assim vai se levando a vida. Nós não podemos aceitar essa situação, a gente tem que colocar limites ao ponto de que haja diálogo dentro da nossa família. É difícil, irmãos, é muito difícil. É difícil. Mas nós precisamos manter a família, para que a gente possa saber o que está acontecendo na nossa casa. Nós somos edificadores do nosso lar. Se eu quero transformar o mundo, eu preciso começar pela minha casa. Eu preciso começar por mim. Eu sei que eu sou pecador. Deus é misericordioso, Ele nos perdoa todos os dias. Ele nos ensina qual é o verdadeiro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não for por Jesus. A gente já sabe qual que é o verdadeiro significado, qual que é o caminho, o que nos leva à salvação. O que nós precisamos fazer? Talvez abdicar. Quando a partir do momento que você entra, né, se você não conheceu Jesus, se você ainda não se converteu ao ponto de ter essa intimidade com Ele, irmãos, eu convido você nesse dia, nesse momento, a dobrar seu joelho, colocar a mão no seu coração e pedir a Ele para que Ele possa tocar no seu coração e fazer com que você conheça Ele verdadeiramente. Para que você possa experimentar com a boa vontade, agradável, perfeita vontade de Deus na tua vida. Você vai ver que muitas coisas vão transformar a sua casa, transformar a sua vida. Coisas que talvez você fazia, você vai perder, você vai se adequando, vai se ajeitando. É isso que muitas e muitas vezes nós precisamos entender, que é a transformação, é aquilo que Deus pede, que muitas e muitas vezes ali, como Ele pediu para o jovem abandonar a riqueza, talvez para você seja alguma coisa que você faz que desagrade a Deus. Quando nós estamos no mundo, quando nós estávamos no mundo, que nós éramos perdidos, e alguém orou, alguém trouxe você conheceu Jesus, você está na presença dele, o inimigo vai querer te fazer voltar a todas as coisas daquele mundo. Vai te trazer um pensamento, vai trazer lembrança, vai te trazer situações aonde que você vai reviver aquele mundo. E é nessa hora que você precisa estar fortalecido com a palavra para poder resistir o dia mau. É isso que nós precisamos abdicar muitas e muitas vezes, para podermos estar preparados para evangelizar e sermos testemunhas do reino de Deus na terra. O jovem não quis, na verdade ele não abdicou. Ele tinha tudo o que ele precisava, ele conhecia os mandamentos, ele era temente a Deus, mas não quis largar a sua riqueza para seguir a Jesus. Então, ele acabou ficando pelo caminho. Ele deu muito mais importância às coisas desse mundo do que às coisas do reino de Deus. E no exemplo do outro que eu falei, no capítulo 9, no versículo 57, aqui fala daquelas 3 pessoas também, mais ou menos equivalente, como, né, aconteceu com esse jovem rico. Só que aqui foram 3 pessoas de maneiras diferentes. A primeira estava junto com Jesus, é como se fosse eu e você. Daí eu digo para Jesus, Jesus, a partir de hoje, eu vou te seguir verdadeiramente. Eu vou te seguir, onde o Senhor for, eu vou junto, na euforia, naquela alegria da conversão, eu vou te seguir, eu vou lá e tal. No fulgor da palavra, de repente, quando passa, eu me lembro, poxa, mas para mim poder seguir Jesus, eu vou ter que deixar de ir num bar, não vou poder mais beber, eu não vou mais poder ir nas rodinhas dos meus amigos lá, eu não vou mais poder fumar, eu não vou mais poder beber, entende? Então, muitas e muitas vezes a gente toma decisões e não mede as consequências. Mas só que tudo isso, irmãos, é um processo gradativamente. A transformação de uma pessoa, ela não começa de hoje e amanhã tu já está 100%. Quando Jesus nos convida a nos abdicarmos para ir para Ele, não temos que se preocupar. Muitas e muitas vezes a gente diz assim, mas a gente não é nem capacitado, nem digno. Não se preocupe, irmãos. Se ele te chamou, se ele tem um propósito no reino da edificação, no reino de Deus, Ele vai te qualificar, Ele vai te transformar ao ponto de você ser aquilo que precisa ser para poder levar a palavra. Porque os dons do Espírito Santo são muitos. São muitos. Não é só o dom da língua, tem o dom da cura, né, da oração, de transformação. Então, ou seja, o poder do Espírito Santo ele vai se manifestar naquilo que é necessário para a edificação da igreja.
Por isso não se preocupem quando alguém te convida, faça um convite para você fazer parte da igreja, aceite, irmão. É uma grande oportunidade que você tem de servir a Deus, de se doar um pouco para esse Deus que um dia se fez carne, né? Se fez carne, viveu no meio de nós e morreu na cruz. E se hoje nós estamos aqui, hoje, tendo a honra e a glória, podermos viver uma época de graça, não foi porque nós somos merecedores, não. Muito pelo contrário. Existia um sacrifício muito grande. Nós, como seres humanos, nós não íamos ter nunca essa capacidade de sermos esse sacrifício vivo, não. Jesus se abdicou da sua glória, ele era um Deus, ele deixou de ser Deus para se transformar num ser humano como nós, ao ponto de sofrer todos os flagelos por nós. Ele passou por todas as coisas que nós passamos. E vamos passar até a consumação dos fatos. Irmãos, ainda a gente não está passando por situação difícil. Nós hoje temos a oportunidade de podermos ter uma palavra na nossa casa, lermos uma Bíblia, de assistir um programa na TV, na internet, escutar uma... Hoje ainda nós vivemos num lugar onde que as coisas estão muito propícias a poder levar a palavra de Deus. Mas a gente conhece o mundo ali fora, e não é muito distante daqui, que já existem lugares que não permitem mais ler a palavra de Deus. Não existe mais pessoas cultuar. Não pode se fazer um culto, não pode se fazer uma reunião para falar a palavra de Deus, porque é proibido. Irmãos, isso é a tendência daqui para frente. A cada dia que passa vai ficar pior. Nós que temos essa oportunidade, nós temos que orar para aqueles nossos irmãos que não têm mais essa liberdade, que não têm mais essa possibilidade. Um dia vai chegar em nós, então que nós tenhamos preparado, porque esse é o dia ruim que Deus falou. Estejais preparados para o dia mau. E o dia mau, irmãos, vai ser terrível, vai ser tenebroso. Então, nós que somos luz do mundo e sal dessa terra, temos que fazer, porque em Marcos, no capítulo 16, versículo 10, ele diz, Marcos capítulo 16, versículo 10, ele diz assim, ó, que nós faríamos milagres maiores que o dele. Irmãos, Jesus fez milagres, muitos milagres, e muitos milagres acontecem nos dias de hoje, sabe? Então às vezes a gente vai na igreja porque a gente quer ver milagre, a gente vai na igreja porque a gente quer ver manifestação, a gente procura lugares onde talvez a gente veja, não sejamos como aqueles irmãos que, hoje eu estou aqui nessa igreja, aconteceu um milagre, mas lá naquela outra igreja aconteceu coisa maior, vou para lá. Não, irmãos. Milagre acontece todos os dias. O maior milagre que aconteceu foi Jesus morrer na cruz para salvar nós, para nos salvar. Hoje, glória a Deus, nós somos dignos de primeiro ser considerados filhos de Deus. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é considerado filho de Deus. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos acreditar e viver. O inimigo coloca muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa limitação, ele nos derruba ao ponto de nós acharmos que somos inferiores. E muitas vezes ele consegue derrubar muitas pessoas. Mas cabe a nós, irmãos, pegarmos e ensinarmos essas pessoas que não é assim. Nós temos que muitas vezes não ouvir, fechar os nossos ouvidos para as coisas do mundo, colocar nosso coração na presença de Deus e derramar quanto mais lágrimas de adoração a Ele, porque Ele é o único digno, é o único que vai nos salvar. Nós já sabemos quem vai nos salvar, nós sabemos quem vai nos levar para o céu, nós já sabemos tudo o que precisamos saber. Só temos que fazer, só temos que ser obedientes à palavra e viver verdadeiramente aquilo que Ele nos ensina. E aquilo que nos impede de sermos verdadeiros, como aconteceu com esse jovem rico, como aconteceu com aquelas 3 pessoas, tudo aquilo que impede, que é impeditivo na nossa vida, que nós colocamos na presença do Espírito Santo e pedimos, olha, Espírito Santo, capacita-nos, liberta-nos, cura-nos, transforma-nos, para que nós possamos ser uma ferramenta na mão de Deus na terra, que nós possamos ser verdadeiras testemunhas desse amor verdadeiro de Cristo, que nós possamos levar a palavra a todas as pessoas que forem necessitadas, e que Ele possa colocar em nossos caminhos todos aqueles que Ele precisa. Porque muitas vezes acontecem nas coisas da nossa vida, a gente não sabe por quê. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Irmãos, e só existe um Deus. Um Deus. E Ele está no meio de nós. Existe a Trindade, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. Mas existe um único Deus. E esse Deus é o Deus que nós servimos.
Porque o único Deus que cura, que transforma, que cria. O mundo, muitas vezes, o inimigo ele é tão sem vergonha que ele faz como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, ele copia, mas ele não cria. Ele imita, ele vê Deus transformando, ele viu Jesus transformar sangue em vinho, água em vinho, ele transforma também. Mas não é ele que faz, ele faz pela enganação. E muitas vezes pessoas estejam envolvidas, assim, acabam se enganando por essas coisas. Nós temos que crer e termos fé. É a única coisa que nós precisamos ter na nossa vida. Nada, nem tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos. Irmãos, eu posso edificar 10 igrejas, eu posso fazer um monte, mas se eu não tiver fé, a verdadeira fé é o que vai me salvar, o que vai me levar. Se eu não crer que Deus um dia desceu do céu, veio na terra e morreu por mim e por você, nada que eu fizer, nada vai ser o suficiente para me garantir no céu. E a nossa vida é um tijolinho de cada vez, é como construir uma casa. Uma casa a gente não começa pelo telhado, uma casa a gente começa pelo fundamento. E o fundamento muitas vezes tem que ser bem solidificado. Para não acontecer que nem Jesus disse, né? Não edificarmos a nossa casa em cima da areia, para que venha a chuva e leve embora. Nós temos que edificar a nossa vida na palavra de Deus, em Cristo, em Jesus. Porque é Ele que vai fazer com que um dia nós possamos estar juntos com Ele, com os nossos irmãos, com todas as pessoas que um dia estiveram na sua presença, como família no reino dos céus. E se existe uma certeza, irmãos, uma certeza, que Ele vai voltar, é certeza. Muitas pessoas, mas Jesus não vai voltar, Jesus já veio, não vai voltar mais, vai voltar sim. A palavra nos ensina que a única certeza que nós devemos ter é que um dia Ele voltará e resgatará a sua igreja. E aí, irmãos, aquele que ficar vai passar por uma tribulação muito difícil. Então eu convido os irmãos, não vamos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Muitas vezes a gente se decepciona com pessoas. Nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos todos os dias. Se eu disser para vocês que eu não peco, eu estou mentindo. Todos nós pecamos. E é por isso que nós temos a obrigação de todos os dias pedir perdão a Deus, porque Ele é o único digno, Ele é o único misericordioso para nos perdoar. E Ele nos perdoa, irmão. Perdoa. Ele quer um dia estar com todos nós lá nos céus. Imagina você um dia estar com seu pai, com a sua mãe, um dia que, com seus irmãos, com seus filhos, com seus entes queridos. Mas para isso, irmão, nós precisamos fazer diferente do que aquele jovem rico fez. Nós precisamos abdicar de alguma coisa na nossa vida que impede verdadeiramente de nós estarmos com o nosso coração voltado a Deus. A incredulidade é o que tira nosso nome lá do livro da vida. Não podemos ser incrédulos. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, Ele colocou um homem chamado Tomé. E Tomé só acreditou que Jesus tinha ressuscitado porque quis ver as marcas das mãos. Eu só acredito vendo, irmãos. Não sejamos Tomés na vida nossa. E como nós somos grandes vezes, né? Eu só acredito vendo. Eu não acredito que isso vai acontecer. Não sei, eu acho que não vai dar, não. Não sejamos Tomé. Se Jesus colocou Tomé na vida como discípulo, porque Ele tinha um propósito de nos ensinar, de nos mostrar que feliz é aquele que acredita no reino dos céus, na palavra de Jesus, no poder do Espírito Santo, sem ter que ver e sentir. Muitas vezes eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu me frustrei, muitas vezes, porque muitos irmãos receberam o dom de língua, eu não tenho o dom de língua, mas muitas vezes eu me frustrei. Mas eu oro tanto, eu busquei tanto, eu já fiz tantas coisas para alcançar. Mas não é quando eu quero, é quando Ele quer. Né? Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, eu aprendi. Eu tenho certeza que eu não preciso falar em línguas. Eu não preciso ver Jesus. Eu não preciso sentir. Eu não preciso imaginar, porque eu tenho a certeza e a convicção de que Ele está no meio de nós. Porque Ele mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, então, pronto. É isso que nós precisamos ter. Eu não preciso sentir, eu me arrepiei. Não, irmãos, nós não precisamos sentir, nós precisamos ver. Nós precisamos crer verdadeiramente que Ele está no meio de nós, que Ele vai nos libertar, que Ele não vai se transformar. Essa é a grande verdade. E é isso que vai fazer com que eu ou você, um dia possamos estar
junto dele no reino dos céus. Amém, irmãos? Então, que essa palavra que hoje foi professada, ela só tenha um propósito específico. O propósito da menção da mensagem era mostrar a você, compartilhar contigo, que mesmo muitas e muitas vezes, nós achando que temos todas as qualidades, porque nós vamos à igreja, porque nós somos batizados, porque nós somos convertidos, porque nós temos tudo, né? Que nós, muitas e muitas vezes, Jesus vai fazer o que fez com aquele jovem, ele vai dizer assim, ó, ei, Sidney, então faz o seguinte, então tu larga aquele negócio que tá fazendo e me segue. Aí, eu vou dizer, e agora? Eu vou ter que deixar de jogar bola com meus amigos? Eu vou ter que ir no domingo na igreja, todo domingo na igreja? Será que eu não vou poder mais agora? Entendeu, irmãos? Ele convida você verdadeiramente a encontrar aquilo que impede você de ser perfeito aos caminhos dele. Nós somos perfeitos. Nós somos a melhor criatura. Deus fez a obra mais bonita, foi nós. Ele mesmo disse que o homem foi a melhor criação dele. Porém, nós precisamos, para poder servir ao reino de Deus, estarmos aptos, estarmos preparados. Nós precisamos abandonar as coisas que nós muitas vezes fazíamos no passado e trilhar uma trilha nova. Como eu falei antes, a casa, um tijolinho de cada vez, vai fazendo pelo fundamento, aí depois vai levantando a coluna, depois o centro de tijolo. É assim na nossa vida, é uma transformação gradativa, diária, todos os dias. Todos os dias, é uma transformação diária. Todos os dias. É isso que nós precisamos aprender. E que nós não sejamos que nem aqueles outros homens, que quando se diz, eu vou me colocar para te seguir, Jesus. Eu estou te seguindo. Né? Mas daí Jesus diz, mas eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. Eu não tenho uma casa fixa que nem vocês têm. Terminou, foi para casa. Não. Eu tô aí, eu durmo debaixo de uma relva, eu durmo debaixo de um pé de árvore, eu vou para o monte orar de noite, se tiver chuva eu fico em canto. Muitas e muitas vezes eu conheço muitas pessoas que se abdicaram de sua vida inteira e hoje fazem exatamente isso que Jesus fez. Convidou. E estão lá. Muitas e muitas vezes. Paulo é um exemplo prático. Paulo mesmo, em determinado momento da sua vida, ele passou de algo que ele tinha de tudo, né, a um dia perecer, não ter o que comer. Mas no final ele disse, combati o bom combate. Então é isso que nós temos que ter, nós temos que combater todos os dias, fazer um bom combate, para que quem sabe um dia nós possamos ser dignos de estar na presença de Deus, dignos de podermos ter a oportunidade de chegarmos face a face com Ele. E só vai chegar, irmãos, aquele que se colocar no caminho e se transformar verdadeiramente. E é isso que a palavra nos pede hoje, transformação, abandono de algumas paradigmas, abandonar alguns vícios que a gente tem no meio do caminho. Irmãos, eu não estou dizendo que vocês têm que abandonar, não é isso. Eu estou dizendo assim que quem vai fazer com que vocês mudem é o Espírito Santo. Vocês têm que permitir que o Espírito Santo haja na vida de vocês para que aí a transformação possa acontecer. Ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela precisa começar pelo seu coração, pelas suas atitudes, pelo seu modo de viver, pelo seu modo de pensar, por muitas coisinhas, pequenas coisas do dia a dia. Essa é a transformação que vai acontecer. Esse é o tijolinho que todos os dias vão acontecendo na nossa vida. E quando a gente perceber, a gente vai começar a ver, vai começar a sentir o desejo, a vontade de estar cada dia mais buscando a palavra de Deus, cada dia mais vontade. Aquele culto que um dia você disse assim, mas hoje é domingo, eu não estou com vontade, vai passar um futebol na televisão, eu vou assistir o futebol. Não. É isso que Deus muitas e muitas vezes diz assim, Sidney, abandona lá, vem louvar para mim, vem me glorificar, vem render glórias a mim, porque hoje eu te permiti estar aqui, hoje eu permiti que você tivesse mais um dia de vida, porque é só Ele que vai garantir que amanhã eu esteja aqui. Pois então eu não posso simplesmente dizer, não, amanhã eu vou. Não, amanhã pertence a Deus. É Ele que vai dizer se eu vou ser digno de ter o sopro da vida, se eu vou poder estar aqui. Então, não posso esperar para amanhã, eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que pedir perdão para as pessoas que eu magoei hoje. Eu tenho que transformar minha vida hoje, agora, nesse exato momento. Se eu ainda sentir que eu não aceitei Senhor Jesus como Senhor Salvador, eu preciso buscá-lo verdadeiramente. Então quando a gente diz assim, você aí aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que se colocar e olhar para dentro e ver, não, eu ainda tenho coisas no meio do caminho que impedem eu de sentir a presença dele. Então você precisa se transformar, você precisa abdicar, você precisa tirar isso do seu caminho.
e sermos verdadeiros, para que possamos um dia, quando Jesus estivermos na presença dele, ele for pegar o relatório e dizer, Sidney, tu abandonou, meus parabéns, realmente. Mas você levou a palavra para algumas pessoas, porque, irmãos, uma coisa que nós temos que aprender é assim, ó, Jesus convida para nós fazermos parte de seus discípulos. Quantos discípulos, graças a Deus, hoje nós temos no mundo? Glória a Deus, temos da glória a Deus por muitos e muitos e muitos discípulos. E isso só vai aumentar. Quanto mais discípulos de Cristo verdadeiramente nós tivermos, menos o inimigo vai ter território dominado. Porque aonde falta um homem de Deus, ali impera o mal. Ali você vê coisas que realmente não são de Deus. Mas quando um filho de Deus, que é temente à palavra de Deus, ele pisa a planta dos seus pés, ou ele edifica através de uma oração, levantando a sua mão, irmãos, há uma transformação que o inferno fica em guerra. Ele vai ter que sair, ele vai ter que partir em retirada. E é isso que muitas vezes faz para nós. Nós não cremos, nós não temos essa esperança, nós achamos que só os apóstolos podem fazer, só os pastores podem fazer. Não. Todo aquele que busca a palavra, busca o discernimento com o Espírito Santo, se ele estender as suas mãos e orar verdadeiramente, e crer, principalmente se crer, se você crer, vai acontecer na tua vida, vai transformar. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra possa ter entrado no coração de vocês, que vocês possam ter compreendido que Jesus chama todo dia, né, para que nós despojemos de muitas coisas da nossa vida. Aqui no exemplo do homem rico, que tinha muito dinheiro, e isso ele explica, nos ensinou, que é mais fácil um camelo passar pelo um olho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele fala isso, não significa que um rico não vai entrar no reino dos céus, não. Ele diz que a riqueza pode tirar as pessoas do reino dos céus. Que se você dá mais valor para sua casa, para o seu carro, para o seu filho, para sua esposa, para o seu trabalho, isso vai te tirar a passagem do reino dos céus. Porque você não está edificando a ele que é o único digno de glória, você está colocando algo no lugar. E é isso que quando a gente coloca algo no lugar, a gente usou o exemplo do dinheiro, porque é que todo mundo só quer trabalhar, quer ficar rico. Deus é um homem, Deus é dono do ouro e da prata. Se ele quiser fazer você ficar rico, você vai ficar rico. Mas ele vai ter um propósito na tua vida para isso. Então, irmãos, é isso que pedimos. Tudo que impede você, eu, de buscarmos ele verdadeiramente, se coloca no seu coração, tenta entender e faça. Tire. Comece a mudar. E aí você vai perceber a transformação que vai acontecer na tua vida primeiramente, depois vai começar gradativamente na tua casa, depois vai influenciar no teu trabalho, e quando você perceber, todos ao teu redor vão começar a te olhar com olhos diferentes. Vão dizer, o que está acontecendo com aquela pessoa? O que ele está fazendo? Por quê? O que aconteceu? Isso é o poder do Espírito Santo, fazendo justamente essas coisas que impedem você de ser um discípulo de Jesus, né? Porque nós temos que ser discípulos, nós temos aqui para servir, para edificar, levar o reino do céu, o reino de Deus na terra. Para isso nós estamos aqui. Se fosse assim, todo aquele que foi batizado, todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador, já tem ido embora. Não. Nós estamos aqui porque tem muito trabalho ainda, tem muitas pessoas que precisam levar uma palavra, tem muitas pessoas que precisam escutar. Muitas vezes você tem que ser um ombro, muitas vezes você tem que ter uma palavra, né? Tem tantas formas das pessoas ajudarem a edificar as outras. E tem um mundo lá fora, tem muita gente precisando, está sedenta, muito mais sedenta assim. Mas também da mesma forma como o mundo está sedento, o inimigo também está cada vez mais feroz, cada vez mais revoltado, porque ele perde espaço, cada alma que é resgatada, né, é uma festa no céu. E o inimigo não fica feliz com isso, ele não quer saber, ele vai pegar e daí ele vai fazer com que alguém da família, e é sempre essas lutas no nosso dia a dia, todos nós já estamos habituados, faz parte da vida do cristão, porque o cristão, ele não tem moleza. O cristão não foi para ter uma vida de mar de rosas, não. O cristão vai ter sempre uma coroa de espinho como Jesus teve. Sempre vai ter uma luta, uma batalha. Cada guerra, né, cada batalha que ele vencer, vai se levantar outra. E vai se levantar outra. E vai se levantar outra. E assim vai ser até o dia em que Jesus vier dizer, não, agora tu não vai mais batalhar, meu irmão. Agora tu vai subir comigo. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter entrado no coração de vocês. E agora, então, eu vou orar. E, como eu falei, né, eu vou fazer a oração de uma maneira diferente, né? Eu peço para que você que tem a sua intenção, você coloque a mão no seu coração, né? Feche os seus olhos, peça do fundo do seu coração, crendo, verdadeiramente, crendo que a transformação que você precisa
que a cura que você precisa vai acontecer. Porque quem cura, quem transforma, quem liberta é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê verdadeiramente vai conseguir. Então, nesse momento eu vou orar por você e vou pedir para que você feche os seus olhos, coloque a sua intenção e aí vamos orar. E depois na sequência eu coloco um louvor para que a gente possa fazer o fechamento dessa palavra. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu apresento todas as pessoas que acompanharam a nossa live, todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor, nas suas casas. Coloco também as intenções que estão no coração de cada um, né? Alguns são intenções de cura, outra de transformação, outra de conversão, tantas outras. O Senhor conhece verdadeiramente tudo o que eles precisam. Então eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles as tuas bênçãos, Senhor, para que os pedidos que foram colocados nessa intenção sejam atendidos, para a honra e glória do teu nome. Também nós te pedimos, Senhor, nesta noite, em especial, para que o Senhor coloque seus anjos, Senhor, e acabe de uma vez por todas com essa pandemia. Principalmente, Senhor, para aquelas pessoas que estão lá no leito do hospital. Muitas delas ainda na fila, esperando um leito para poder entrar, Senhor. Que o Senhor acampe seus anjos. E que se for um inimigo tentando ceifar vidas, Pai, com o propósito de tirá-las da tua presença, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que todas elas possam ser curadas, transformadas, sempre, Pai, sempre para a honra e glória do teu nome. Também, Senhor, nós pedimos, Senhor, que a todos aqueles que ainda precisam de um trabalho, que estão passando por situação difícil financeiramente, para que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas, que o Senhor possa ensinar, curar e libertar tudo aquilo, Senhor, que impede que haja o crescimento, que haja a prosperidade na vida dos nossos irmãos e irmãs, que hoje estão aqui na tua presença, Senhor, humildemente se colocando. Por isso nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome do vosso Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Vou colocar um hino agora para vocês meditarem nessa palavra e também, né, agradecer a Deus por essa oportunidade que nós tivemos aqui. Você é bem-vindo. Aproveitando, A casa é sua. eu acabei esquecendo de mencionar para vocês, irmãos, que a partir de semana que vem as lives serão normais, né? E somente no sábado, por enquanto, a gente não vai ter a live. No momento, só no sábado, mas durante a semana vai ter as lives normais, né? A segunda, quarta e sexta, conforme já é um projeto do pastor Milton. Eu esqueci de comentar para os irmãos que estavam presentes, talvez, vocês já estão a par, mas lembrando que eu estou trazendo a palavra em virtude do que o pastor fez a cirurgia de cataratas, inclusive ele já fez nos dois, está passando bem, e está agora se recuperando, e há uma determinação médica de que ele, nas próximas 2 semanas, ele não pode fazer movimentos, ele não pode estar fazendo o trabalho que ele mais gosta de fazer, que é levar a palavra de Deus. Então, eu me coloquei à disposição, quando eu puder estar aqui, eu vou estar aqui trazendo a palavra para vocês, e logo, logo, com certeza, ele estará de volta fazendo o seu trabalho que ele ama muito. Né? Amém, irmãos? Que eu também admiro e tenho certeza que vocês também admiram. Tá bom? Então agora eu continuo pedindo para que vocês se coloquem ainda para a gente fechar essa palavra, meditando na palavra e naquilo que vocês buscaram. Pode entrar, me esvazio de mim. Aleluias. E vão dando glórias aí. Vão identificando a casa de vocês, dando glórias e glórias, aleluias. Levante suas mãos e vão pedindo para Deus edificar. Vão espantando tudo que tiver de mal para dentro da sua casa. Se você tiver óleo, unja suas mãos e vai nas portas da sala, do quarto, e determina que dentro dessa casa mora um filho temente a Deus e que ali só Deus e o Espírito Santo podem entrar e fazer a sua obra. E que todo mal tenha que bater em retirada, irmãos. Creia, tenha fé que isso vai acontecer. Se você tiver algum dor no coração, alguma coisa assim, peça a Deus. Peça que o Espírito Santo, peça ao médico dos médicos que curem, que liberte. Amém? Ela pra você. Aleluia. Santo, santo tu és, meu Deus.
Essa casa é sua casa, deixamos ela pra você. A nossa casa é sua, Jesus. Somente sua. Venha fazer a tua morada, que o Espírito Santo possa transformar todos da casa, que Ele possa curar tudo que tem de ruim, toda enfermidade, que Ele possa dar a paz, a mansidão, converter cada um, preparando para que o dia que Ele vier, cada um de nós possa subir com Ele. Que nós possamos despojar de tudo aquilo que impede de nós estarmos com Cristo, edificarmos a sua igreja na terra. Aleluia. Pareça que o seu nome está. Enche esse lugar, Senhor. Aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, aleluia. Santo, santo, santo Tu és, meu Deus. Santo, 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 santo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelos irmãos que dispuseram do seu tempo de ouvir essa palavra. Que eles possam ser, Senhor, sementes lançadas e que eles possam produzir muitos frutos. E que onde eles pisarem a planta dos seus pés, aonde eles estenderem as suas mãos, Senhor, que a Tua honra, a Tua glória, que tudo aquilo, Senhor, que esteja, bata em retirada para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor. Aleluias, aleluias. Santo, 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 santo Tu és, meu Deus. Aleluia. Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. A casa é sua casa, deixamos ela pra você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Enche essa casa. Enche essa pessoa. Que ela possa ser transbordada, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Amém, irmãos? Eu desejo a vocês aí, já que amanhã a gente não vai ter a nossa live padrão, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, que vocês possam meditar nessas palavras que foram trazidas aqui, que vocês possam trazer elas verdadeiramente na vida de vocês, que vocês possam trilhar um caminho do Senhor, e que vocês possam cada dia mais crescer em espírito, crescer na verdade, para que a palavra mesmo diz lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecendo a verdade possa libertar e transformar a vida de cada um de vocês. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até na próxima semana. Amém. Glória a Deus. Fico na paz do Senhor, irmãos. Amém.